Sua tarde na Wolf com as melhores músicas nacionais e internacionais, com muito estilo e qualidade, em sintonia com você. Todos os dias, às 3 horas da tarde, aqui na Wolf. Expo Vinhos Savenhago, vinhos espumantes e destilados em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Atendentes de vinhos e degustação nas lojas. Promoções em queijos, azeites e cervejas especiais. Confira. Vinho 200 anos, Independência do Brasil, R$ 79,80. Compre 2, desconto de 50% no segundo. Vinho Casileiro Del Diablo, R$ 54,90 no nosso cartão, R$ 49,90. Whisky Red Label no Saviganhe, R$ 72,90. Beba com moderação. Expo Vinhos Savenhago. Acesse savenhago.com.br/expovinho. Eleições 2022 na Wolf. Farejando a informação. Muito bem, de volta na Rádio Wolf. Continuando nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Hoje recebendo aqui o pré-candidato pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Me ouve, pré-candidato, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Eu te ouço perfeitamente. Prazer estar conversando com você aqui, na Rádio Wolf, e com todos os ouvintes. Prazer é todo nosso, obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós temos um tempo, que nós vamos conversar aqui para conhecer um pouquinho mais, trazer as propostas e o que o senhor tem de concreto, né? E antes da gente começar, eu queria que o senhor se apresentasse para quem não o conhece. Lógico. Bom, eu sou Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, tenho 58 anos, sou formado em Ciências Políticas, fiz uma longa carreira não só como cientista político, mais de 10 livros publicados, também no jornalismo político, escrevo no Estado de São Paulo, televisão, antiga Manchete Record e também rádio. E depois criei o CLP, o Centro de Liderança Pública, uma instituição focada na formação de lideranças públicas. Já formamos mais de 9.000 líderes públicos no Brasil inteiro, e trabalhando com a melhoria da qualidade da gestão pública em estados e municípios, trabalhando aí com dezenas de municípios e governos estaduais. Parte desse projeto foi criar os rankings, o ranking de competitividade dos estados e dos municípios, que ajuda prefeitos e governadores a governar baseado em dados e evidência. Então, é um trabalho que nós já fazemos há mais de 14 anos, e certamente foi um trabalho que me deu a oportunidade, Fábio, de ver no Brasil o que dá certo e o que não dá certo em política pública. E essa é uma experiência muito importante para quem almeja ser presidente da República. Com certeza. E o senhor é um nome novo, que está surgindo aí no cenário político, né? O que fez o senhor entrar nessa disputa aí pela presidência da República? Fábio, é a necessidade de darmos à população brasileira uma escolha real para combater esses demagogos de direita e esquerda que afundaram o Brasil nos últimos 20 anos. Se a gente olhar esses últimos 20 anos e perguntar para as pessoas, a sua vida melhorou ou piorou? Quase todo mundo vai responder que a vida piorou. Por que piorou? Porque a economia não cresce, a renda caiu, a inflação está de volta, o emprego desapareceu e o bolso do brasileiro cada vez está mais magrinho, compra cada vez menos coisa. Então, é um Brasil que está à deriva, um Brasil que não consegue crescer, não consegue gerar renda e emprego. Os nossos jovens, 25% dos nossos jovens não têm emprego. Então, assim, uma economia que não cresce não vai resolver os grandes problemas do país, sejam problemas sociais, sejam problemas econômicos e até mesmo problemas políticos. O Brasil precisa de uma real alternativa a esses demagogos populistas de direita e esquerda que prometeram criar emprego e criar o desemprego. Prometeram fazer a economia crescer, a economia não cresceu. Prometeram abrir a economia e continua sendo uma economia fechada que distribui um monte de privilégio para vários setores. Então, nós somos uma alternativa concreta a isso. E o Novo não é só o partido do discurso, é o partido que faz. Nós temos duas grandes vitrines para mostrar como o Novo faz a diferença na vida das pessoas. Primeiro é Minas Gerais. Nós elegemos lá o governador Romeu Zema, que está fazendo um trabalho extraordinário, saneou as finanças do Estado, gerou mais de 280 bilhões de reais em investimento no Estado, gerou emprego, tem a melhor segurança pública hoje do Brasil e uma ótima educação pública. E o outro é Joinville, nosso prefeito de Joinville, Adriano Silva também, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Em 11 meses deu mais títulos de regularização fundiária na cidade do que em 11 anos de governo. Ou seja,
O Novo é um partido comprometido a melhorar a vida das pessoas e não ficar fazendo média e se render a esse corporativismo público e privado que só pensa em privilégios para poucos em detrimento do bem-estar da população. O senhor havia comentado sobre o populismo, né? E a América do Sul tem essa demanda aí de procurar uma pessoa populista, né? E tivemos essa época de gestores, empresários, o Trump, o Dória. Por que o senhor acha que não deu certo e estamos buscando um governo mais populista? Olha, na verdade, nós temos de olhar duas coisas. O populista fala aquilo que as pessoas querem escutar. E eles fazem promessas que as pessoas querem ouvir. Mas o problema é que eles não entregam nada, porque eles são muito incompetentes em termos de gestão pública. E segundo, que eles não governam pensando nas pessoas, eles governam pensando em como é que eles se mantêm no poder. É o que está acontecendo agora. Arrombo fiscal. Olha, essa irresponsabilidade do governo hoje, estourando as contas públicas, você sabe muito bem, Fábio, vai custar este ano, para todos nós, brasileiros, 450 bilhões de reais. Nós vamos pagar de juros sobre a dívida. Por quê? Porque a dívida dispara, 10 vezes mais ela aumenta do que o investimento público. Então você não tem dinheiro para melhorar a estrada, hospital, colocar comida na mão de 33 milhões de brasileiros passando fome, e vai ter que pagar juro. Por quê? Porque o governo está gastando demais e aí ninguém acha que o governo vai conseguir honrar os pagamentos. Então o que faz? Cobra juro alto. É esse o preço da irresponsabilidade que nós estamos pagando. É isso que os populistas fazem. Eles arrebentam os cofres públicos, faz com que nós pagamos uma conta gigantesca e sobra cada vez menos dinheiro para investir em programas para resolver pobreza, resolver melhoria da qualidade do serviço público, tanto na educação como saúde e principalmente infraestrutura. É só olhar a situação dramática da infraestrutura no Brasil. Você só vê estrada pelo Brasil esburacada. São Paulo é uma exceção, mas o resto do Brasil passa a fronteira aqui com qualquer estado para você ver como é que é. Onde está escrito BR é um desastre total, porque o governo não tem dinheiro, porque gasta dinheiro com a máquina pública. Todo ano em época de eleição, a gente ouve falar aqueles mesmos discursos, né, Felipe? Mesmo discurso de, vamos resolver isso, resolver aquilo, e acaba que fica na mesma situação. Como é que dá para tirar esses discursos dos papéis, né, e colocar o Brasil para andar? Ótima pergunta, Fábio. Primeiro é o seguinte, quem muda o Brasil é o eleitor. A escolha do eleitor é o sinal que o eleitor está dando que Brasil ele quer. Então, se o Brasil gosta de populista e vai eleger populista, depois não reclama que não tem emprego, que a economia não cresce, que não tem investimento público. Mas aqueles eleitores que fazem do voto uma arma para mudar o Brasil, esses são aqueles que fazem a diferença na vida do país. Como eu disse aqui, o exemplo do Zema, lá em Minas Gerais era igual, tinha essa polarização do PT e PSDB, aí elegeram o Romeu Zema do Partido Novo e o cara arrumou o Estado. Então, assim, é você que tem o voto é que vai mudar esse destino do Brasil. E chega de promessa, quero ver compromisso. Quais são as metas? Nós temos metas. Nós temos metas para fazer a economia crescer, tem meta de combate à pobreza extrema, tem meta da educação para melhorar a educação pública. Então, nós vamos assumir metas, fazer com que essas metas alinhem os interesses de estados e municípios e aí para a população poder cobrar a gente. Porque este é o jeito do Partido Novo governar. É assim que nós fazemos em Minas, é assim que nós fazemos em Joinville. Nós assumimos, não promessa, nós vamos dizer quais são as metas que vão ser atingidas e depois a gente quer que o eleitor cobre essa meta. E o resultado disso é isso. O Zema está lá com 70% de popularidade e o Adriano Silva em Joinville com 88% de popularidade. Por quê? Porque está entregando o que se comprometeu com as pessoas, metas claras, não é promessa vazia. Porque senão todo mundo fala, eu vou acabar com o desemprego, vou melhorar a saúde, a educação, tal. O que você vai fazer? Quanto vai melhorar? É isso que a gente quer saber. Quero saber o número para poder cobrar, senão não dá para cobrar. E é isso que nós vamos fazer, de novo, uma presidência da República com indicadores claros para a população poder cobrar a gente. E é assim que a população vai entender se o governo é competente ou não. Hoje nós vemos as pesquisas, né? E aí nós vemos lá apenas 2 nomes, né? Lula, Bolsonaro. E o senhor está vindo aí como um terceiro nome, né? Entre outros candidatos. E como é que faz para furar essa bolha lá da primeira e segunda colocação? Como é que a gente faz para furar essa bolha, pré-candidato? Primeira coisa, Fábio, importante,
não é olhar quem está na frente na pesquisa, é ver o índice de rejeição. A gente está falando que quase metade do eleitorado, a gente está falando em torno de 42% a 48% do eleitorado, diz que não quer votar em Lula e Bolsonaro. Ou seja, metade do eleitorado está em busca de um candidato. Mas as pessoas hoje não estão preocupadas com a eleição. O brasileiro, a brasileira, estão preocupadas como é que vai pagar a conta no fim do mês. Que boleto eu vou pagar? Porque não vai conseguir pagar todos os boletos. Vai ter que escolher qual é o boleto que vai pagar e qual é aquele que vai pendurar por mais um mês. As pessoas estão focadas nessa luta pela sobrevivência. E a luta da sobrevivência é mais um indicador importante da incompetência desses governos. É inacreditável a situação dramática, econômica e social que o Brasil vive hoje. Portanto, a eleição só vai entrar no radar das pessoas ali no fim de agosto, começo de setembro. E quando entrar, a pergunta que o eleitor tem que fazer é isso. Olha, a gente está falando que quem está liderando aqui são 2 ex-presidentes que tiveram a chance de sentar na cadeira. O PT esteve 16 anos na presidência da República. E sabe qual foi o resultado no fim do mandato de 16 anos do PT, quando a Dilma Rousseff passou a faixa presidencial do Bolsonaro? O Brasil estava na maior estagnação econômica da história, a gente não crescia há mais de 10 anos, recorde de desemprego, tinha 13 milhões de desempregados, e uma dívida pública que explodiu por uma irresponsabilidade fiscal de 16 anos de gestão petista. Aí assume o presidente Bolsonaro, que fala assim, eu não quero saber dessa política velha, vou abrir economia, vou tirar o Estado das costas dos empreendedores, vou privatizar a empresa. Bom, depois de 3 anos e meio, o que ele fez? Não fez nada disso, não abriu a economia, não privatizou absolutamente nada, não tirou o Estado das costas do brasileiro e ainda temos hoje enfrentando uma inflação que é a maior dos últimos 30 anos no Brasil. Ou seja, é isso que eu digo ao populista, promete, promete e não entrega. Por quê? Porque tem incompetência na sua capacidade de gerenciar o Estado e implementar políticas públicas. E é isso que nós temos de combater. Nós só vamos furar essa bolha na hora que o eleitor entender isso. Falar, gente, nós vamos eleger as mesmas pessoas que colocaram o Brasil nesse buraco? Não, precisamos de gente nova, precisamos de um projeto novo e precisamos de presidente comprometido com metas, para depois de 4 anos a gente poder cobrar se ele fez ou não fez o que ele prometeu. O senhor tocou num assunto muito importante da inflação, né? A inflação tem aumentado muito nos últimos tempos, né? E eu queria saber se tem alguma proposta do Partido Novo, do pré-candidato Felipe Dávila, para essa inflação aqui no Brasil. Olha, a carestia tem 2 coisas importantes. Primeira coisa para parar a inflação é parar de crescer a dívida. É que nem a gente. Se você gasta no seu orçamento em casa, Fábio, muito mais do que ganha, quando você for pedir dinheiro no banco, o que o banco vai fazer? Vai te cobrar uma taxa de juros lá nas alturas. Porque fala, opa, você não está nem conseguindo pagar as suas contas, ainda você quer mais dinheiro emprestado. Por quê? Porque é com medo do calote. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de gastar e saber gastar bem. Porque tem muito dinheiro sendo desperdiçado no Brasil. Tá certo? Muito dinheiro jogado pelo ralo. A gente está falando aqui, saneamento básico no Brasil. 35% da água tratada se perde pelo esgoto. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Olha o desperdício que a gente vai de dinheiro aí. Tem que fazer o negócio funcionar. Então, primeira coisa, estabilizar a relação da dívida com a receita. É isso que a gente tem que fazer. Aí é o sinal que fala, opa, esse cara tomou juízo, é isso aí. Segundo ponto importante, precisa aumentar o investimento privado e público. Nós estamos vivendo hoje o menor investimento público da história. Por quê? Porque o Estado gasta muito dinheiro com atividade meio, ou seja, gasta dinheiro com benefício, aposentadoria, 450 bilhões de reais em subsídio para o Brasil inteiro. É isso que faz o dinheiro ir embora. Então a gente precisa ter o quê? Olhar de forma criteriosa como esse gasto está sendo feito e fechar a torneira do desperdício. E terceiro, o mais importante de todos, tem que fazer a economia voltar a crescer. Não tem solução, não tem remédio, não adianta só boa gestão financeira. Boa gestão financeira é para dar um sinal de que a gente parou de ser irresponsável. Mas o que vai fazer o Brasil crescer é a economia voltar a crescer. E a economia nesse país não cresce há 20 anos. Então nós temos de quebrar o quê? A abertura unilateral da economia, o Brasil voltar a competir no comércio global. E olha, o único setor da economia que compete no comércio global é o setor de maior progresso no Brasil. E que setor é esse? O agronegócio. O agronegócio é o único que compete.
O resto, a gente vem perdendo mercado para outros países emergentes. Então, nós vamos fazer a economia voltar a crescer, nós vamos fazer com que as finanças públicas seja governada com essa relação de estabilização da dívida e receita, e nós vamos usar um outro grande potencial para gerar investimento no Brasil, que é a questão do meio ambiente. Nós temos hoje a capacidade de sequestrar 50% do carbono do mundo. E por que isso é importante? Porque o mundo está entrando na era da economia de baixo carbono. E a maior superpotência do mundo do baixo carbono é o Brasil. E hoje a gente está falando, Fábio, que tem mais de 50 trilhões de dólares de investimento privado para países que respeitam o meio ambiente, que olham para o social e que melhoram a governança, que não é nada mais do que poder confiar nas regras do país. Então, atingindo isso, o Brasil vai voltar a crescer, vai gerar emprego, vai aumentar a renda das pessoas, e isso é que vai ser o grande motor de programas sociais e de saneamento das finanças públicas no Brasil. O senhor tocou num assunto importante, né, do meio ambiente. O senhor acha que essas pessoas que têm a capacidade, que assumem, né, a presidência aí da República, elas acabam esquecendo desse ponto do meio ambiente? Exatamente. O Brasil hoje vem perdendo investimento porque deu as costas para o meio ambiente. O Brasil hoje é um país desrespeitado internacionalmente porque não vem cuidando do meio ambiente. E cuidar do meio ambiente não é esse discurso boboca da esquerda que adora falar em preservação do meio ambiente para criticar economia de mercado, capitalismo, investidor, não é nada disso. O que nós temos de fazer hoje é combater o desmatamento, porque isto é fundamental para recuperar a credibilidade internacional do Brasil, e nós temos de criar o nosso mercado interno aqui para recuperar a área degradada. O Brasil tem mais de 50 milhões de hectares em área degradada, a gente pode pegar 3 milhões de hectares só de área degradada hoje, plantar árvore, plantio de árvore. Só isso vai fazer o Brasil ser a primeira economia neutra entre as 20 maiores economias do mundo. E isso vai trazer uma enxurrada de investimento no Brasil em infraestrutura, inclusive para o saneamento básico, melhoria de estrada e portos, tudo que gera muito emprego, além de serviços ambientais. Você quer ver fonte de progresso hoje, que já o meio ambiente está girando de receita para o Brasil? Melhorando a nossa matriz energética, a matriz mais limpa do mundo. Estamos investindo aí em energia solar, eólica, biomassa, e esse segmento está crescendo uma barbaridade, principalmente em regiões mais pobres, como o Nordeste brasileiro. Então, assim, olha o potencial que isso tem de investimento. A bioeconomia, a economia verde da Amazônia, né? E isso vai ajudar a exportação do agro, porque hoje o nosso agro, Fábio, está sendo retaliado por causa do meio ambiente. Aí eu falo assim, não vou comprar mais soja do Brasil porque o Brasil está desmatando a Amazônia, não vou comprar mais carne do Brasil porque o Brasil está desmatando a Amazônia. E que é mentira, porque não tem nada a ver, a soja não está vindo de nenhuma região desmatada. Então, assim, a gente precisa zelar pelo meio ambiente para impulsionar mais ainda a exportação do agro e para criar novos negócios, principalmente em energia limpa, economia verde e atividades mais sustentáveis. Pré-candidato, eu ficaria com o senhor aqui até 8 horas da noite conversando, tranquilamente, mas eu sei que o senhor tem uma agenda extensa hoje, sei que o senhor tem compromisso aí logo mais à tarde, né? Eu queria deixar os microfones abertos para o senhor aqui fazer as considerações finais e aproveitar que o senhor conhece bem aqui a nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba. Quando o senhor estiver passando por aqui, por favor, vem aqui na rádio para a gente conversar, bater um papo, tomar um café. Vou sim, olha, eu tive recentemente aí em Piracicaba. Olha que exemplo de Brasil que dá certo, a Agrotec lá, aquela região maravilhosa ali, com todas aquelas startups de agricultura ali, do agro, aquilo aqui é o Brasil que dá certo. A gente tem que mostrar nessa campanha, Fábio, o Brasil que dá certo. Tá todo mundo cansado só de olhar o lado ruim, mas tem muita coisa dando certo. E essa região de Campinas, aí, que tem esse polo tecnológico fortíssimo, a região do agro de Piracicaba, são exemplos desse Brasil que dá certo. E nós temos de dobrar a aposta nesse Brasil que dá certo. E para isso, tem que tirar o Estado de cima desses empreendedores, dessa turma que acredita no Brasil, que investe no Brasil, e tem que sempre competir não só com o mercado, mas com o Estado que cria problema, cria burocracia, cria regra, só pensa em aumentar imposto. Tem que acabar com isso. O Estado tem que ser parceiro daqueles que querem gerar renda e emprego no Brasil e não atrapalhar a vida deles. E o último recado é o seguinte, eu queria dizer para todos vocês ouvintes, vocês têm o poder de mudar o destino do Brasil.
E vocês podem mudar o destino do Brasil por meio do voto, o voto consciente. Estude a história dos candidatos que você vai votar, não importa se é para deputado estadual, federal, governador, presidente. Entenda o que eles querem, o que eles estão falando. Porque não tem outro meio de melhorar o Brasil que não pelo meio da política. Por isso, é fundamental o voto consciente. Siga aí o exemplo. Veja o que aconteceu em Minas Gerais, veja o que aconteceu em Joinville, e como que o voto dos mineiros e do catarinense mudaram uma realidade que estava em estado terrível, esses lugares. Portanto, não desista do Brasil. Vote bem e recupere o orgulho de ser brasileiro, de lutar pelo nosso país e de criar um país melhor para os nossos filhos e netos. Pré-candidato, muito obrigado. Felipe Dávila conversando com a gente do Partido Novo. Desejo sorte ao senhor nessa jornada que é longa, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. E reforço o convite, né? Quando estiver passando aqui pela região, tomar um cafezinho com a gente e bater mais um papo, tá bom? Vou passar sim. Obrigado, Fábio. Um grande abraço a você e todos os ouvintes e bom fim de semana a todos. Um abraço para o senhor também. Muito bem, conversamos com o pré-candidato do Partido Novo, né? Felipe Dávila. E eu quero agradecer também aqui a assessoria, né? A assessoria de imprensa do Partido Novo, né? A Jussiele, que fez toda a correria aí para acontecer essa entrevista. E é isso, nós estamos aqui com essa missão para levar para você a informação, a melhor escolha na hora do seu voto. Intervalo na Wolf, eu já volto com você com muito mais. Não saia daí. Embarque em uma aventura cósmica com um dos super-heróis mais aclamados da Marvel. Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Já estão à venda os ingressos de Thor, Amor e Trovão. Estreia dia 7 de julho no Cineflix Shopping Park City Sumaré. Garanta já seu ingresso antecipado. Para mais detalhes, acesse o site cineflix.com.br ou baixe o aplicativo Cineflix Shopping Park City Sumaré. Aqui é o lugar da diversão.